Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da quarta temporada, Hippocratic Oath. E aqui comigo estão meu fiel companheiro de balde, Luiz Castanheira. Boa noite, pessoal. Sempre muito bom estar aqui. E temos a participação especial hoje do Ivanildo Pereira. Boa noite, Ivanildo. Um prazer tê-lo aqui de volta conosco. Olá, Mariana. Olá, Castanheira. É um prazer voltar aqui com vocês, né, para debater aqui a nossa série incrível de Deep Space Nine, continuando aí com novos episódios. E vamos lá, né? Esse episódio eu achei muito interessante, estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, como eu não lembrava dele, né? Não lembrava nada da história dele, porque não é um episódio que você vai ver em listas do melhor episódio disso ou daquilo. Mas ele é muito interessante, eu acho que ele tenta falar sobre alguns assuntos. Talvez ele não discuta no episódio em si, mas eu acho que ele faz quem está assistindo pensar e discutir sobre várias coisas que a gente vê aqui nele. Depois na sequência de The Way of the Warrior e The Visitor, fica até meio difícil a gente pensar no que vem por aí. Ele até fica meio apagado nessa sequência, se a gente for pensar. Mas não dá para Deep Space Nine ter 26 episódios por temporada, como The Way of the Warrior e The Visitor. Mas a gente tem aqui um episódio que eu acho que é bem interessante. E aí ele tem a história A e a história B. A história A do bromance do Bashir com o O'Brien, misturado aqui com a história do Dominion, onde a gente vai ver os Jem'Hadares de novo. Não é uma temporada muito forte no Dominion, acaba sendo focado bastante nos Klingons, mas eu acho muito interessante o que eles trazem aqui sobre o Dominion, em específico sobre o Jem'Hadar. E a história B é bem mais curta, sim, mas é a climatização do Worf na estação. Coitado do Worf, né? Você sabe desde o começo que ele vai cair do cavalo, e um negócio que vai ficar feio pro lado dele, mas eu acho interessante fazer um paralelo aqui com a vida real aqui, no sentido da série, porque eles trouxeram o Worf da nova geração e estão colocando ele para tomar, assim, a primeira, como que eu posso dizer, não é se aclimatar, mas assim, falar, ó, você não está mais na nova geração, agora você está em Deep Space Nine, e não é igual. E o Worf que a gente via lá na nova geração, não vai ser o Worf que você vai ver aqui. E isso é demonstrado através da história dele nesse episódio, né, nessa história B. Ivanildo, você lembra quando você assistiu esse episódio? É um episódio que você volta para revê-lo algumas vezes? Ou ele ficou, assim, uma memória distante? Quais são, assim, as suas impressões gerais do episódio? Como você falou, Mariana, eu concordo. É o episódio que, claro, depois do The Way of the Warrior e do The Visitor, esse golpe duplo logo no começo da temporada, claro que uma hora ia ter que baixar um pouquinho o nível, porque não dá pra fazer episódios bons como esse, principalmente o The Visitor, né? Não dá pra fazer um The Visitor toda semana. Mas esse episódio em particular é um bom episódio que mostra como o Deep Space Nine saber aproveitar as suas melhores qualidades para criar uma história que, embora não seja aquela coisa que vai explodir sua cabeça, o que você vai lembrar mais pra frente ou vai colocar no top 10 da série,
ainda assim, a série conseguia fazer esse tipo de episódio muito bem, né? Que era de aproveitar o que já tinha construído antes, no caso, o relacionamento Bashir e O'Brien, e fazer um drama ali com ele, né? Explorar esse relacionamento. E também aproveitando tudo que a gente tinha visto antes, informações que a gente tinha visto em episódios anteriores sobre os Jem'Hadares, sobre o vício deles na droga. Então, é um episódio que, não é assim um dos mais memoráveis, mas é um episódio bom e sólido, e que também a gente vai falar disso também mais pra frente, ele explora bastante aquele dilema, um dilema ético, né? Que é uma coisa que Star Trek sempre fez, mas explora de uma forma interessante. E quando eu vi esse episódio pela primeira vez, realmente foi ali no embalo ali da temporada, assistindo a temporada inteira, e realmente essa temporada, como é a primeira vez que eu participo dessa temporada 4, né, de Deep Space Nine, eu tenho que dizer que é uma das minhas favoritas da série, e é uma coisa incrível, né, porque todos os episódios estão no mínimo bons, tirando o The Muse, né, que a gente vai chegar, vocês vão chegar mais lá na frente, eu não lembro se eu me escalei para debater o The Muse, mas tirando ele, todos os episódios são, no mínimo, bons. É uma consistência, assim, rara, quando você pensa em 26 episódios por temporada. Então, esse é um dos que é bom. Não chega a ser maravilhoso, não chega a ser incrível, mas é bom. Usa a continuidade para criar a sua história, usa o que já tinha sido estabelecido antes. Talvez até plante algumas sementinhas para o futuro, algumas coisas que a série poderia usar mais para frente de novo. Então, é um bom episódio. Como você falou, não é daqueles ótimos, mas é bom e é legal de ver. A gente não sente que foi um desperdício de tempo, e é impressionante como essa temporada, na minha opinião, é tão regular. E você, Castanha? Eu acho que é um bom episódio. Eu vou começar falando da trama secundária, da trama B aqui, que a gente tem a marcação do título da trama A, é mais clara aqui. Não tem muito o que discutir além do tempo. Eu acho que é um tipo de história necessária para ter a integração do Worf na estação. Né, ele mudar de divisão de segurança para comando, mudar de função de oficial de segurança para oficial de operações estratégicas, se eu não me engano o título dele, e mudar de viver numa nave estelar, não só numa nave estelar, mas na nave estelar capitânia, em que você tem ali em torno de você apenas oficiais, o grosso de oficiais e familiares de oficiais, cidadãos federados, assim, só a fina flor, em certo sentido, da ética, do conhecimento, da capacidade, do currículo, e daí vai. Aí colocam ele na estação. Eu acho que era necessário, eu acho que escolher justamente essa colisão com o oficial de segurança e a colisão com o Ferengi. É curioso ele colidir com o Ferengi, que o Ferengi é o vilão ancestral da TNG. Eu acho isso provavelmente incidental, mas eu acho legal. E ele colidir com o Odo, por mais que ele confie no Odo, o Odo é um fundador também. Então isso aí não é, digamos, articulado no episódio, pelo menos eu não percebi dessa maneira, mas é interessante isso estar, de alguma maneira, embutido nos atores envolvidos na tarefa. A trama em si, como a Mariana falou bem, era inevitável. O payoff era meio inevitável, o posicionamento que o Odo mantém ao longo da história. Tem uma hora que ele eleva a voz mesmo, que ele acha meio ridículo, ele já falou, tô tomando conta, cara, vai fazer o teu, basicamente falou, vai fazer o teu trabalho, você tá se aclimatando aqui e tal, e é inevitável que ele passe uma vergonha. Ele acaba com o Odo na mão, literalmente. Repararam que ele acabou com o Odo na mão? Então, e ele larga o Odo, né? Departamento, ele ficou com o Odo na mão. Cara, a pessoa fica com o Odo na mão assim, de bobeira? Complicado. Aí o Odo nem colocou no relatório, aí o ficou com mais vergonha ainda, falou, Cisco, o seguinte, eu tenho que anexar um negócio aí. Não, já tomamos conta. E o Cisco super light, tipo assim, é um dia, e foi legal eles colocarem o Cisco assim, bem light. Eu acho que ele tá brincando com montando ou remontando aquele relógio, aquela geringonça do Dramatis Personae lá da primeira temporada, aquele dispositivo que ele perguntou, o que tu fez aí, cara? Ih, cara, eu não tenho a menor ideia que diabo é isso. Sei lá, ele tá fazendo uma manutenção, tava limpando, e aí você me pergunta pra eu explicar, mas de alguma maneira ele limpar o negócio que ele não sabe pra que serve e ele ficar todo de boa, aquilo devia ser um ractagino com leite condensado ali pro ovo, sei lá, um drink básico ali, quentinho da mamãe, com ameixas e tal. Se fosse um
leite quente aquilo ali, tava Era o leitinho, parecendo. então leitinho da mamãe Rochenko ali pro Worf ficar mais tranquilo, ficar de boa. Eu achei que tudo funcionou. É tipo assim, pô, isso aí não é nada demais. Eu concordo, não é nada demais. Isso aí é feijão com arroz. Mas eu acho necessário e também, se não é nada demais, pelo menos não teve nada que eu tipo assim, não, pelo amor de Deus, não sei, não dá. Não, você não dá. Eu não cheguei a esse ponto. Eu achei interessante aquela pequena reuniãozinha ali falando dos Klingons. Eu achei, assim, o que tá rolando com os Klingons eu achei bem básico. Eu não vi nada assim, tipo, caramba, que sacada legal. Eu não vi nada demais. Tem os Romulanos de novo. O Romulano é sempre falado de tempos em tempos na série, mas eu não vi, assim, nada demais em termos de ideia. Mas eu achei uma cena também legal. Então essa história na estação eu achei interessante, faz sentido. Eu achei bacana, assim, essa parte aí do Worf e do Odo aí. Eu achei legal. Muito dentro dos personagens, porque você espera que o Worf não vá acreditar no Odo, porque ele não conhece o Odo. Então, do ponto de vista dele, o Odo não está fazendo nada. Mas todo mundo em volta e o telespectador sabe que o Odo tá fazendo alguma coisa, porque N vezes para trás a gente já viu que ele tá sempre de olho no Quark, que ele sabe o que o Quark tá fazendo, que essa maneira dele agir. E por outro lado, você pode ficar pensando, pô, mas o Odo não imaginou que o Worf iria achar que ele não estava fazendo direito e ele ia se intrometer? Não, porque o Odo não é o estilo dele também. Ele não é um cara que ficaria prestando atenção nisso. O Worf também é um cara novo, ele ainda não sabe, né, como esperar que o Worf agiria. Então ele continua seguindo a investigação dele, fica bravo com o Worf lá e tal, mas ele segue ali, ou talvez até esperando que o Worf vá fazer alguma coisa para depois ele dizer, tá vendo? Como eu estava fazendo o meu trabalho e você não acreditou. É interessante. O Worf fica bem mal na fita mesmo. Ele fica Pois é. bem mal mesmo. What's he doing here? A very good question. I was just about to arrest these criminals. I should arrest you for interfering in my investigation. Will someone tell me what is going on here? Odo, why did you not tell me what you were doing? I don't report to you, Commander, and I don't spread the word when I'm conducting an undercover investigation. I also thought that your surveillance would make the setup more convincing. I'm not interested in this man. He was supposed to complete the transaction and take the Latinum back to his ship so that I could infiltrate the entire Markalian smuggling operation. Now, I suppose I'll have to settle for the middleman. Tipo, o Odo olhou pra ele, sério, cara? Sério? E o Cisco sutilmente falou para ele, fique fazendo o seu serviço agora, né, você realmente é oficial de operações estratégicas, eu sei que é difícil você deixar o seu emprego antigo, mas agora você tem que se concentrar nisso, e o Worf entende do tipo, não, beleza, ele tá dizendo que eu tenho que fazer o meu trabalho, mas isso não significa que eu não possa ficar de olho nessa outra coisa aqui, desde que isso não atrapalhe o meu serviço principal. Mas não era exatamente isso que o Cisco queria dizer pra ele, né? Era para deixar o Odo em paz. Exatamente. É interessante, porque não é direto que ele já saca tudo, entendeu? Então é crível ele cometer esse erro. E os outros também, porque poderiam ter dito, olha só, o Odo parece que ele não tá fazendo nada, mas ele tá fazendo, tá bom? Não se preocupe, né? É interessante essa parte. Como o Cacheira falou, eu acho que é uma trama que a série tinha que fazer, porque tinha que mostrar que, pelo menos nesse começo, o Worf ia ser um peixe fora d'água ali na estação. Ele ia ter que mesmo se acostumar à sua nova condição, né, a sua nova vida ali na estação. E também serve para demarcar a diferença, né, da série para a nova geração, né? Que o Cisco fala dele, né, que na estação tem mais tons de cinza, é meio que emblemático, é quase emblemático, né, dizer isso, e colocar essa frase na boca do personagem no final. Word gets around in a place like this. It's one of the things you have to get used to. One of many things, it seems. Starfleet officers often have trouble learning the unofficial rules of the station. There's no manual to study. You have to learn things as you go. A little different than life on a starship. When I served aboard the Enterprise, I always knew who were my allies and who were my enemies. Let's just say DS9 has more shades of gray, and Quark
definitely is a shade of gray. He has his own set of rules, and he follows them diligently. Once you understand them, you understand Quark. I'd say that's true for everyone here. You'll fit in, Commander. Essa é uma frase que eu lembrava bem desse episódio, assim, do Tons de Cinza, né? Aí você vai pensar, será que é uma coisa meio... É meta, mas é bem posta e tal? Não, e o do próprio Quark, eu lembrava bem. Talvez seja válida, porque eu descrevi a Enterprise em uma estação, qualquer que seja, tem mais Tons de Cinza, porque ali na Enterprise é basicamente todo mundo olhando para o mesmo lugar. Todo mundo da frota, né? E aqui na estação cada um tem seu interesse, tem uns que estão querendo tirar alguma vantagem, então Tons de Cinza vai ter diferentes tons de cinza. Então eu nunca vi como uma maldade, assim, tipo, eu vou pegar pra falar. Acho que não, acho que tá meio que descreveu o óbvio, talvez. Tem uma coisa que é a forma como a série também tem lidado com o Quark. Porque nós, telespectadores, a gente sempre comenta aqui no Balde em como sistematicamente o Quark faz coisas e acaba se safando delas. E o Worf tá chegando agora e ele tá reclamando da coisa que a gente vem reclamando há muito tempo, né? Ele fala, por que ele não tá preso se ele é um criminoso? E aí o Sisko fala, não, o Quark tem os seus tons de cinza. E tem uma frase do Quark no começo pro Worf que é muito boa. E a hora que o Worf fala assim, não, esse cara que tá ali, ele é um contrabandista, aí o Quark fala assim, olha, eu não discrimino ninguém, todo mundo é bem-vindo aqui. Assim como, aí ele fala, assim como a frota também não discrimina ninguém, não é? Então a gente tem uma coisa em comum. Well, everyone is welcome at Quark's. I don't discriminate, just like Starfleet. They have a non-discrimination policy too. Don't they, Commander? I guess we have something in common. Mas assim, o que ele queria dizer, Worf, você não pode me discriminar sem me conhecer, sem saber o porquê eu tô aqui. Então, eu acho bem interessante isso. E a própria Kira também, aí ela fala pra ele, não, o Odo mantém o Quark na linha, tá sempre de olho nele e tal, não sei o quê. Aí o Worf fala, mas ele não tá na prisão. Então eu achei interessante também essa parte da história, porque é algo que incomoda a gente, do tanto que eles fizeram o Quark fazer coisa errada e não tá preso até agora. Mas é meio que eles estão falando, olha só, o Quark talvez tenha o seu uso. A gente tem que olhá-lo de uma maneira diferente, né? E tanto que aqui ele... Provavelmente a gente não vê porque não queria que se soubesse que o Quark estava ajudando o Odo até o Worf chegar ali e pegar os caras e acabar com a operação do Odo. Mas provavelmente o Odo ali, do tipo, viu que o Quark queria fazer alguma negociação, pegou, chamou ele de lado e falou, você não vai fazer a negociação, mas você vai me ajudar. Então é interessante que ele acabou provavelmente meio que obrigado a ajudar o Odo ali. O episódio tenta apresentar o Quark numa melhor luz aí. Mas é fato que o Quark fez umas cagadas que não tiveram repercussão mesmo. A gente lembra muito lá daquele episódio lá do Vantica. Aquilo ali foi dose. Invasive Procedures também. The Passenger. O Invasive Procedures também é dose para elefante. O cara entrega todo mundo, basicamente. Então é difícil de engolir o Quark às vezes. E é pouca consequência, eu acho. Não é nem consequência... Não sei, dá uma trancafiada nele, não tem nenhuma consequência. Uma consequência com outro criminoso, uma consequência com outro sistema penal, legal, uma consequência mais forte, assim, em Ferenginar. Até que a gente vai ter alguma coisa essa temporada, é nessa ou na outra? É na outra. Então a gente fica meio, mas o cara não tem a consequência. Nem que não fosse a consequência que o Worf tá falando, mas alguma consequência, tipo, se causou algum sofrimento, o cara vai se ferrar, pintou um outro rei do crime aí, que realmente perto é um tubarão, Quark um peixinho. Isso aí pouco a gente viu. Então isso aí acaba sendo um pouco frustrante. Mas aqui tentaram dar a melhor face possível aí pros tons de cinza do Quark.
suponho. Eu acho interessante esse paralelo, porque o que o Sisko diz ali na estação, você tem vários tons de cinza, eu acho que reflete na história A, que é aquela coisa que você espera ver uma história do bem versus o mal. Os Jem'Hadar são os vilões e a Federação são os bonzinhos ali. E no fim fica tons de cinza ali, porque os Jem'Hadares não necessariamente são maus. E aí é interessante lembrar no The Abandoned que lá eles colocam como, e uma coisa que a gente discutiu era que sugeria que a violência era inerente à raça, que era um traço deles, que era uma coisa genética. E aqui ele prova o contrário. Pode ser que seja uma coisa específica que acabou ficando no Goran Agar? Pode ser, mas ele sugere que a influência do Ketracel White, não só quimicamente, mas psicologicamente, os Jem'Hadares são ali desde cedo criados para um propósito único, para servir ao Dominion, e é até legal que ele introduz a coisa da religião, de como que os fundadores, os transmorfos, se mostram como figuras míticas, como se fossem deuses para os Jem'Hadares. Odo is the founder on your space station. That's right. I have never seen a founder. Never. To us, they are almost a myth. But everyone in the Dominion, even the Vorta, serve the Founders. I have fought against races that believe in mythical beings who guide their destinies and await them after death. They call them gods. The Founders are like gods to the Jem'Hadar. But our gods never talk to us, and they don't wait for us after death. They only want us to fight for them and to die for them. Inclusive aí a gente vê que esses Jem'Hadares aí nem nunca tinham visto nenhum fundador, ou seja, eles ficam isolados ali. Quem sempre está lidando com os Jem'Hadares são os Vortas. A gente vê lá em The Search que ali naquele local ali no planeta onde os tripulantes da Defiant estavam ali com aquele experimento deles estarem sonhando e tal, você tinha Jem'Hadar ali também, mas é uma coisa pequena, então eu acho interessante. E aí, por outro lado, mostra o Bashir vendo essa diferença de que você não pode dizer que realmente cravar, não, o Jem'Hadar é mal porque ele é mal, ou ele é mal porque ele é produto da sua vivência, do seu círculo, do que lhe foi imposto. E aí a gente tem o O'Brien, que não consegue enxergar isso, e meio que ele faz um papel do vilão, entre aspas, ao destruir o trabalho do Bashir e levá-lo embora. Então você fica, pô, e aí? Então eu acho isso muito interessante que eles fizeram no episódio. Assim, você começou só comentando a parte B, quer começar agora aprofundando a parte A? Eu vou começar do começo. Ele parece que tem uma estruturazinha de círculo, com o Bashir tomando lá o Ractagino da vez, o leitinho quente dele lá. Porque na primeira você tem aquela coisinha do teaser, você tem aquela coisinha dele falando que aqui que seria mais legal se ela fosse um homem. Né? Ou se fosse o Bashir. Você fica na dúvida. Eu queria mais que ela fosse perfeito. Como você Bashir, ou como um homem, né? Aí ele dá uma tangenciada no Bashir. Keiko only spends a few days at a time on the station. I'm the one living in those quarters. And if I want to set up a little workshop in the bedroom... You set up a workshop in the bedroom? Yeah. Well, I don't use it when she's visiting. Oh, of course not. She says I'm trying to live like a bachelor again. That I'm expressing a subconscious desire to push her out of our quarters. Now, that is ridiculous. Well, that's what I said. I mean, if anything, by spending your free time in the bedroom, a place you intimately associate with Keiko, you are actually expressing a desire to be closer to her during her absence. It's quite touching, really. Exactly. See, you understand. Now, why can't she see that? Why can't she be more like... More like? A man. More like a man. So, you wish Keiko was a man? Se eu não me engano, é um dos 3 momentos na série em que acontece um negócio desse tipo. Que ele gostaria que a Keiko fosse o Bashir. Então tá à frente do seu tempo.
bromance dos dois, assim. Então tem 3 episódios que tem algo similar a esse negócio. Aí você vê, eles vão dando aquela segurada e tal. Você sabe, tal, o quê? Um homem. Eu acho bem legal. Aí no final, depois do conflito todo, ele... mas eu tinha o nosso jogo de dardos. Aí ele fala, vamos deixar passar uns dias. Aí a gente vê. A pena, eu acho que não tem uma linha sobre esse conflito em episódios vindouros. Eu acho que a pena é essa. Mas até essa coisa de fazer a coisa do círculo, do Bashir tomando lá o cafezinho dele, uma coisa que ele, tem hora que ele preferia que a esposa dele fosse o Bashir, e no final eles ficaram ali bem conflituados, eles falam bem grosso um com o outro, eles pegam bem pesado um com o outro, assim, meio atípico, pelo menos nessa era de Star Trek, você ter 2 personagens com o uniforme da frota com esse nível de conflito. Tipo, o outro falar grosso com o Worf, falou uma vez, já não era incomum em Deep Space Nine, não é surpresa, mas ali entre os dois, especialmente uma coisa tão amistosa, né, tão buddy, bromance e tal, é um pouco chocante. Então eu acho isso também um ponto positivo pro episódio. Eu acho que eles colocaram os 2 em conflito, e eles conseguem colocar em conflito utilizando aquelas coisas que estão na Bíblia dos personagens, que mal ou bem eles voltam a atacar, voltam a utilizar, voltam a fazer uma iteração daquelas coisas. Então o O'Brien, ele é um veterano de guerra, ele tem posições até preconceituosas com os cardassianos, claramente preconceituosas para a média de um personagem de Star Trek, bem preconceituosas até. Ele teve aquela coisa de Satellite Free, etc. E ele tá aqui no lugar da mente dele, que ele enxerga assim, o Julian tá maluco, se ele acha que vai curar esses caras aqui, o domínio existe há milhares de anos, ele acha que é mais maluco de vai curar o Gerradar aqui nesse laboratório aqui no meio da selva em 5 dias. Ele vai morrer, todo mundo vai ficar doidão, aí a abstinência, eu vou começar a esfaquear todo mundo matar uns aos outros, vai todo mundo morrer. Então na cabeça do O'Brien, ele salvou o Bashir de ser morto. Eu acho que ele nem processou que o Bashir poderia fazer alguma coisa. E ele também oferece uma ideia, essa eu acho interessante. E você parar para pensar, não, seria uma coisa legal ele libertar os Gerradar da influência dos fundadores, porque isso poderia enfraquecer o domínio, e eles poderiam deixar de ser uma força de guerra, poderiam ter que capitular, e assim a gente conclui o argumento nesse caminho. Aí o O'Brien oferece que não, talvez se ele se libertasse, não dependesse mais desse jugo que é o White, eles talvez ficassem tipo um operador independente, pudessem virar saqueadores, mercenários, saqueadores, poderiam, conseguindo planetas com as instalações de clonagem, eles poderiam fazer um nível de desgraça no quadrante, seria insuportável. Então eu achei bem bolado a coisa. É claro que é aquela coisa que você não está de boa fé na discussão, você está querendo convencer o Bashir de qualquer jeito, porque ele acha que a linha de raciocínio do Bashir é não meritória. Ele acha que o Bashir tá doidão, de cachaça de limão ali. Mas mesmo assim, mesmo que não seja meritório, que ele não considere meritória de antemão, é interessante ele oferecer essa discussão. E o Bashir tem a ver com a ingenuidade dele, tem a ver com a arrogância dele. Aliás, tem um episódio nessa temporada que parece que é tematicamente uma continuação desse, o The Quickening. É interessante isso também. É mesmo. Tematicamente é quase uma continuação espiritual desse. E a gente chega lá também. Então a gente tem esse conflito aí e a gente chega... É até satisfatório no final, que a gente não quer que todo mundo morra ali. Quem ficou no planeta vai morrer. É meio certo. Mas não tinha como fazer uma carnificina ali com o Bashir e o O'Brien envolvidos. Acho que não teria como. Mas é interessante. A coisa dos deuses é legal que ainda não apareceram os Vortas com o Ketracel, mas eles falam claramente que os Vortas é que controlam o Ketracel White. Eu acho isso bem legal. A coisa dos deuses, que ele fica se perguntando. Gerradar quase nunca vem o fundador, a gente mesmo nunca viu, mas a gente conhece outras culturas que têm a mitologia e tal, sobre os deuses. Será que eles são os nossos deuses? Eu acho bem legal, também é uma parte do episódio que eu sempre lembro. Eu acho interessante essa coisa da mitologia construída do Gerradar para os fundadores, que eles são criados basicamente da forma que eles queriam, que os fundadores querem que eles existam, essa máquina de destruição. Então eu acho que essa história eu acho que é bem interessante, tem várias coisas aí que eu acho bem legais.
E, eventualmente, o Catracel White não é nem uma droga, porque acho que no The Death é dito que não comem, não bebem, não transam. Então, eles usam aquilo ali para se manter, basicamente. Mesmo no The Abandoned, já é falado, né, que o Bashir percebe que é um tipo de enzima que sintetiza várias coisas ali, que o corpo não sintetiza e que sem essa enzima eles não sobrevivem. Então não é uma dependência química de fazer com que se tenha um controle sobre eles pelo elemento em si. É o controle psicológico. Se você não tiver isso, você morre. E eu é quem te dou isso daqui. Então você vai fazer o que eu quero para você poder sobreviver. Que aí, aliás, é até interessante o que ele coloca, e o Bashir fala muito isso junto com o Goran Agar, que é colocar os Jem'Hadaris como escravos. Eles são escravos do Dominion. Eles não têm um livre-arbítrio. Eles têm que fazer o que são mandados fazer. E aí isso humaniza os Jem'Hadaris. O Bashir vê isso como uma humanização, porque eles não estão ali porque eles querem estar, porque eles são maus, porque eles são assassinos. O O'Brien fala, não, é o que eles sabem fazer, é o que eles querem fazer. Mas o Bashir não, ele fala, não, eles têm potencial para ser muito mais. E a conversa que ele tem com o Goran Agar, ele percebe isso, que eles têm potencial. Eu acho isso muito interessante na história. Uma coisa que eu gosto bastante dessa trama em especial é que ele sempre fala, né, quando estuda o roteiro do cinema, que o bom drama é feito quando tem dois personagens, né, um protagonista e um antagonista, que se julgam certos, né, que os dois estão fazendo o que fazem porque acreditam que estão certos, né, e esse é um dilema que se encaixa nisso, eu acho, né. Sim. Porque a gente tem aí o O'Brien tá obviamente certo, né? O O'Brien quer sair dali, quer salvar o amigo dele, acha que aquela confusão ali não tem jeito. Mas o Bashir também tem um elemento ali de razão, né? Claro, tem a coisa da vaidade dele, do ego dele, né? Como o Castanheiro observou aí. Mas ele é, acima de tudo, um médico, né? O próprio título do episódio indica, né? Que é o juramento de Hipócrates. Ele está ali naquela situação, ele tem que fazer o que ele puder para salvar o paciente, ou pelo menos não deixar ele sofrer demais. Então, é um embate ali de dois pontos de vista que tem um fundo de razão. Cada um está certo ali. O próprio Goran Agar, do fato de ele ser retratado também como um cara que se livrou do jugo do Dominion, que quer evoluir, que quer libertar ali um pouco do batalhão dele, quem sabe a espécie dele como um todo. Essa caracterização dele de não ser só mais um inimigo, né, que é uma coisa que Star Trek também já tinha feito, né, sempre mostrar que o seu inimigo não é assim tão diferente de você, só complica, né, o dilema, né, o Goran Agar complica o dilema, porque ele não é um maluco, o que ele quer é plausível e, a princípio, na teoria, o O'Brien ressalta, na teoria poderia ser uma coisa boa, né, livrar os Jem'Hadaris da dependência. Mas aí o episódio também, se a gente for pegar pro lado beta, né, como o Castanheiro também mencionou antes, pode ser que é um episódio que meio que pega que o Bashir representa aquele otimismo tradicional do Star Trek, de querer resolver o dilema ético tem uma solução. E o O'Brien é meio que o espírito de Deep Space Nine, né? Uma visão mais temperada, né? Calma aí, vamos tomar cuidado, porque essa situação aqui pode ser realmente perigosa. E quando ele aponta que o perigo, né, do Jem'Hadar de virar uma força destrutiva fora da dependência do domínio, faz sentido, né, também. Então, é um episódio que a gente pensa, é só eles ali no planeta, uma aventurazinha da semana, mas ele tem muita coisa, né? Essa trama principal possibilita muitas discussões, muito drama, né? E os atores aproveitam isso muito bem. O Siddig tá muito bem, o Mini também. E, claro, eles fazem isso explorando a relação de mais amizade, né, que já teve na série, né? Para aumentar o drama, né? Bota dois amigos brigando um contra o outro, né? Que foi muito legal também essa ideia. É um episódio que constrói, né? Ele pega o que já tinha sido feito antes e dá uma construída em cima do que tinha dado certo e mostra, né, como Deep Space Nine, às vezes até um episódio que aparentemente é mais ou menos, sempre tem uma coisa ali pra gente discutir, sempre tem um tema interessante, algum aspecto de personagem interessante. O Castanha comentou bem, né? Eles não fogem do personagem, né? Então a gente sabe que o Bashir, ele tem essa coisa de ingenuidade, essa coisa de achar que ele é o bom, essa arrogância dele de achar que ele pode fazer as coisas, que o intelecto dele é suficiente, né? Mas a ingenuidade dele
às vezes faz com que ele não enxergue algumas coisas. Mas eu acho que, embora ele às vezes pareça que ele está muito focado numa coisa fechada, eu acho que nesse episódio ele vê muito mais o grande plano do que o O'Brien, porque ele começa a pensar nas consequências que poderiam ter se ele conseguisse livrar os Jem'Hadares dessa dependência do Ketracel White, né? Do que significaria, de repente, para a guerra contra os Dominions, que daí eles não teriam uma força, assim, resolveria esse problema inicial. O que seriam depois dos Jem'Hadares? Não sabemos, não temos controle. Mas hoje a gente sabe que se a gente tiver que lutar contra os Jem'Hadares, a gente está ferrado, porque a gente já viu o que aconteceu. E por outro lado, o O'Brien, que é o cara que é o soldado, você percebe que ele não consegue se livrar do passado dele, dos preconceitos que ele tem. Então, tudo que ele sentia pelos Cardassianos reflete agora no que ele sente pelos Jem'Hadares. E aí ele fica limitado a essa visão. Ele não consegue ver mais do que isso. Eu só não acho que ele é totalmente errado, porque ele leu que a situação era volátil pra caramba. Que embora o Bashir pudesse ter razão de querer fazer alguma coisa a respeito, talvez ali não fosse a situação ideal, que a coisa iria degringolar rapidamente. Eu só acho que na hora que o Bashir fala, não, você vai e você foge, eu vou ficar, realmente aí eu acho que o O'Brien ultrapassa ali uma linha que ele não poderia ter ultrapassado. Óbvio que a gente vê que é porque ele gosta do Bashir como pessoa, como amigo, e ele acha que o Bashir tá doidão ali, não tá conseguindo enxergar a coisa direito. Então ele vai e faz o que faz. O Bashir também percebe isso, tanto que ele fica bravo, mas ele não vai querer denunciar o O'Brien para a frota, dizendo que ele não atendeu a uma ordem dele. Embora ele tenha dado a ordem, ele não vê que o O'Brien não cumpriu na função de oficial da frota. Ele fez aquilo como amigo. Essa cena é muito forte, né? Quando ele atira. Usa a patente, né? Usa a patente, o Bashir usa a patente em cima do O'Brien, né? Pô, aquela cena ali, acho muito os atores vão pra valer, gente. E os atores vão pra valer mesmo. Trying to make you understand there are larger issues here. We're dealing with a complex situation. No, it is not complex. It is simple. Those men out there are Dominion soldiers. We help them. We may end up unleashing the Jem'Hadar against the Federation, and that is a risk I am not willing to take. So we do not help them, and that's the end of it. No, that is not the end of it. I'm the senior officer here, and I have decided what we're gonna do. Now, I need the biospectral phase discriminator from the runabout sensor array. I haven't got the technical skills to remove it, so I'm ordering you to do it. Now, is that clear? Yes, sir. Não é algo que você espere que o Bashir faça. O Bashir sempre usou da sua patente quando era alguma coisa com a saúde. Então, lá quando a Kira, ela só estava trabalhando, não estava tirando folga, ele vai lá e usa do poder dele como médico para dizer, não, você vai fazer isso, isso e isso, e aí você vai descansar. Aí eu vou te liberar para você voltar a trabalhar. Mas você nunca viu ele usando esse poder, assim, porque ele sempre tem uma relação muito realmente de companheirismo, de amizade ali com o O'Brien, né? É até difícil para ele lidar com isso, não é algo que ele faça com prazer, às vezes ordenar alguém a fazer alguma coisa, e nem é muita função dele. Eu só acho que no final, quando ele fala, essa era o nosso dia de jogar dardo e tal, e aí o O'Brien diz, também não estava muito afim. Eu só acho que não deveria ter ele falando, talvez em alguns dias. Porque daí acho que passou pano muito rápido ali. Eu acho que poderia ter deixado no ar. Sem palavras e com a trilha sonora. Ainda mais que depois a gente sabe que isso não vai ser mais comentado. Quer dizer, tem muitas coisas aqui que acontecem aqui, que tem consequência em episódios futuros, mas a série não era o que a gente vê de uma série serializada hoje. Era muito diferente. Ela ainda estava fazendo algumas coisas, mas ela ficava com um pé aqui e um pé ali. Então você vê que a gente não vê as consequências disso. Mas aí eu teria tirado essa fala. Eu acho que teria ficado melhor. Né?
mas ainda assim é muito bom. E aí outra coisa que é interessante também, que quando o segundo em comando do Goran Agar, que é o Arak Taral, ele está conversando com o O'Brien, antes do O'Brien se teletransportar, e depois também, não sei se é nessa mesma fala, interessante que ele compara o Goran Agar com o Bashir, diz que ele está ficando mais fraco, e ele não tem mais o poder de matar, de fazer o que tem que ser feito, e que se deixar de ser dependente do Ketracel vai torná-lo assim, ele não quer ser. E ao mesmo tempo, ele se compara com o O'Brien, porque ele é o soldado que está vendo o primeiro em comando dele meio que indo por um caminho que ele não concorda, e o O'Brien é o soldado que está vendo o primeiro em comando dele, que está indo para um caminho que ele também não concorda. E os dois falam que eles não gostam da situação. Eles estão em lados opostos, mas os dois concordam na direção que eles querem seguir. Então eu achei isso bem interessante também no episódio. O que você achou disso, Castanha? Não, eu acho legal, né? Tem roteirista que sabe fazer isso bem, a gente nem... faz, parece que tá brincando, parece fácil. O Ron Moore, ele tem... O Ron Moore deu um último passe nesse episódio. O Ron Moore tem uma coisa de caserna, de filme de guerra em si. Ele parece que ele tem um feeling, um feel desse tipo de pessoa, desse tipo de situações, e acaba retornando nos episódios que ele acaba escrevendo. E ele consegue manter isso aqui, então fica uma atmosfera interessante. A gente sabe que a selva ali é toda fake, mas pelo menos com esse fio e a selva ali, fica um ambiente legalzinho, assim. Você acaba, legal o episódio. É bem feitinho, porque a selva é fake, mas a nave caída ali é fake, ali com aquelas folhagens em cima é meio fake. Mas você junta isso com um cara que escreveu o roteiro que tem a sensibilidade de saber uma situação real de combate, o que acontece em pessoas que servem, não sei comparar o Gerradar com uma divisão especial, e várias múltiplas missões. Que aqui é interessante, isso aí teria que ver os demais episódios. Aqui você tem a noção de que eles são uma espécie de pelotão, de companhia. Às vezes no futuro a gente não tem tanta essa noção de que o Jin-Hadar tem essa questão de ficarem vários anos. Eles não vivem muito, mas eles ficarem a vida deles numa mesma companhia. Aqui ficou claro que eles aqui são uma companhia, então tem a similaridade maior ainda. Uma situação de guerra entre nós humanos do século 20 e 21 é mais próxima, e acaba utilizando para benefício do episódio. Eu queria perguntar, vocês acham que essa história não é reaproveitada? Conseguir libertar o Jin-Hadar da dependência do Ketracel White. Apesar deles usarem como se fosse uma droga, na realidade é mais do que uma droga. É basicamente o sustento deles. Vocês acham que essa história poderia render mais? Poderia ser recuperada? Porque ela basicamente morre aqui. Sim. A gente vê em Rocks and Shows o Sisko meio que na posição do Bashir, tentando convencer o Jin-Hadar ali que estava no planeta a se juntar a ele, a entregar o Vorta e falar, não, deixa a gente tentar te salvar, tal, né? Não, sim. E algo que não consegue, ou seja, eles realmente não seguiram nessa linha. Eu consigo comparar essa situação com Stargate, que a gente tem os Jafás, que é exatamente, eu vejo os Jafás aqui como os Jin-Hadares e os Goa'uld como os fundadores. Mas lá em Stargate, logo no início, como eles têm o Teal'c, que é o Jafar que troca de lado, e eles criam toda aquela coisa de que ele faz da vida dele livrar o povo dele. E aí ali os humanos se juntam a ele porque é uma maneira deles lutarem contra os Goa'uld. Aqui em Deep Space Nine, a Federação não precisa dos Jin-Hadares, ou pelo menos eles não criaram uma situação que eles terem os Jin-Hadares como aliados poderia ser uma maneira de lutar contra os fundadores, que é o que o Bashir sugere. Ele sugere exatamente isso. Pô, se a gente libertar os caras, os fundadores não vão ter quem lutar por eles, e de repente a gente faz uma aliança com eles aqui, acha planeta para onde eles podem ficar, podem criar a sua vida em separada agora, né? Agora eles não precisam mais depender dos fundadores. Mas eu acho que a situação criada ficou sempre sendo os Jin-Hadares como os inimigos. Eles já tinham o Odo como
o cara do lado dos fundadores que estava do lado da Federação e que no final é quem tem um grande peso para acabar a guerra no final, né? Então, eu acho que nunca se criou uma situação em que isso pudesse, mas eu acho que era uma possibilidade, eu acho que poderia ter sido feita. Entendi. E tem uma coisa também, o final fica meio ambíguo, né? O Bashir não consegue determinar se pode existir uma cura, ele diz ali, talvez seja o próprio Goran Agar, que o sistema dele era diferente, a genética dele era diferente, por isso ele sobreviveu. Mas é uma coisa que talvez sim, a série pudesse ter usado mais pra frente de novo, né? Tentar debater essa questão de uma cura pro Ketracel. A gente vai ver os Jem'Hadaris vão aparecer em alguns outros episódios, principalmente esse que a Mariana mencionou aí, o Rocks and Shows, mostrados ali como umas figuras mais honradas, né? Que eles sofriam nas mãos dos Vortas, né? Que ele basicamente era a bucha de canhão ali, mas que eles tinham ali uma certa honra, né? Tinham ali os seus princípios. Mas realmente a série, essa coisa da cura, né? Da Ketracel ficou meio que morreu aí, realmente. Eu não lembro de nenhuma menção. Inclusive, se a gente pensar, quando acabou a guerra, que os fundadores tiveram que enfiar o rabinho entre as pernas e voltar para o Grande Link e ficar lá, é de se pensar o que aconteceu com os Jem'Hadaris e com os Vortas. Eles continuaram produzindo Ketracel para entregar para os Jem'Hadaris ou deixaram os Jem'Hadaris tudo sem Ketracel para morrer? E quais seriam as consequências imediatas disso? Porque a gente vê que os caras vão ficando meio loucos, alucinados de dor e tal. Poderia acontecer o que o O'Brien meio que imaginou. Eles saírem igual uns loucos querendo destruir tudo, apesar de não ter mais os fundadores mandando eles atacarem ninguém. Então, poderia ter, se tivesse uma 8ª temporada ali, poderia ser um tema da Federação tentando meio que, entre aspas, libertar os Jem'Hadaris. Espólios da guerra. Que o que aconteceu com eles a gente não sabe. Agora, sobre o Goran Agar... Eu entendi que, realmente, ele nasceu daquele jeito, sem ser dependente. Embora ele tenha sempre tomado o Ketracel, na realidade, o organismo dele não precisava daquilo. E ele descobriu que ele podia viver sem quando ele estava no planeta. Mas é interessante porque ele acha que é alguma coisa do planeta e o Bashir vai investigando isso até chegar à conclusão, não tem nada aqui. E ele não consegue achar nada no organismo dele. Então foi alguma falha, de repente, genética na hora da criação dele que acabou saindo dessa forma. Agora, que ele até fala que o organismo dele está produzindo a substância. Exatamente, o organismo produz a substância. Ou seja, ele não nasceu com um organismo que não consiga produzir isso, ele nasceu com um organismo que produz. Agora, o Bashir, de repente, tendo tempo e condições e aparelhagem necessária, talvez ele conseguisse replicar alguma coisa que o organismo do Goran Agar faz para produzir essa enzima, conseguir fazer com que os outros Jem'Hadaris também tivessem essa mesma coisa. E é interessante que é igualzinho o que acontece com os Jafás, porque eles têm a dependência de ter o Goa'uld pequeno ainda na barriga dele ali, e ele depende, o sistema imunológico dele depende dos Goa'ulds. E aí, durante a série, o Teal'c, ele acaba perdendo esse Goa'uld e eles conseguem criar uma droga para substituir isso, para que ele não perca o sistema imunológico dele. E aí ele começa a distribuir isso para os outros Jafás para não terem mais essa dependência. E aí tem a discussão que daí, beleza, a gente não tem a dependência mais do Goa'uld, mas a gente meio que ficou com uma dependência, entre aspas, dos humanos que estão produzindo essa droga que a gente precisa para sobreviver. E aqui se encaminharia talvez por uma mesma linha que, se você não consegue fazer com que eles fiquem completamente sem o Ketracel, mas o Bashir poderia sintetizar e aí dar para eles. Só que daí eles deixariam de ser dependentes dos fundadores e começariam a ser dependentes da Federação. E é algo que o Goran Agar não quer. Ele fala, não, eu não quero que você sintetize o Ketracel White. Eu quero que você ache o porquê que eu não preciso dele para que eles tenham a mesma coisa que eu. Sim.
Eu acho bem interessante isso daí. Aproveitando, só que o Castanha comentou, né, que o Ron Moore, que fez a última reescrita do roteiro, tal, deu uma lapidada ali, só falando, é interessante que o roteiro foi da Lisa Klink e ela deu o pitch da história, mas ela estava tentando escrever, a ideia dela era um conflito entre o O'Brien e o Bashir, num planeta, tal, tendo posições opostas. Mas não estava conseguindo, não estava ficando bom. E aí eles tinham um outro pitch do Nicholas Correa, que daí são os dois que receberam os créditos, né, pela história. O dele era exatamente isso, dos Jem'Hadares querendo se livrar do vício, dessa dependência do Catrace White. Aí o René Echevarria falou, não, porque a gente não junta as duas histórias? E aí a Lisa Klink acabou escrevendo o roteiro. E aí depois ela ainda escreve, aí depois ela vai para Voyager, né? E aí ela escreve lá em Voyager. Uma dúzia de episódios. O Nicholas Correa, ele ainda vai escrever o roteiro do Indiscretion e um de Voyager, e ele era amigo do Mark Alaimo. Legal. Mas depois ele não tem mais nenhuma participação aqui em Jornada nas Estrelas. E a direção foi do René Auberjonois, né, que a gente comentou no episódio passado, que ele iria dirigir o terceiro episódio, que era para ter sido The Visitor, mas aí por conta do Cole Meany, que ia gravar um filme, que aí acabou eles tiveram que inverter o The Visitor com o Hippocratic Oath. Aí o Auberjonois, que ia ficar com o The Visitor, acabou ficando com o Hippocratic Oath. E ele fala que esse é o episódio mais sólido ali, que mais se sobressaiu dos 8 que ele dirigiu. Mas eu tô vendo aqui do Memorial, ele disse que ele ficou, a princípio, ele ficou muito triste, né, de não ter dirigido o The Visitor. É compreensível, né? Ele perdeu uma grande oportunidade aí, né? Mas ainda assim, o trabalho dele é muito bom aqui, né? Principalmente no desempenho dos atores, né? Ele realmente é um episódio que se destaca, na minha opinião, pelas atuações, principalmente, né? Eu acho que o Bashir e o O'Brien são fantásticos. Sim. O ator do Goran H, eu tô vendo aqui do Memorial Alpha, ele já tinha feito o Tosk, né, na primeira temporada. Dá pra reconhecer um pouco o queixo dele, né, que é um queixo meio proeminente, assim. Ele fez o Tosk lá na primeira temporada e ele voltou de novo mascarado agora nesse episódio, né, fazendo o Goran H. Acho que esse ator, o Scott McDonald, né, ele nunca apareceu de cara limpa em Star Trek, né? Eu pelo menos não me recordo. Ele fez um vulcano na TNG e ele fez um Shinji, o reptiliano, lá na Enterprise. Era um que sempre aparecia. Sempre com uma maquiagem, né? Deve ser por causa o Vulcano do o que menos teve, né? O Vulcano que menos teve maquiagem ali. O Stephen Davis, que fez o Aractaral, também, ele fez um Boliano, se não me engano, no Emissário, e apareceu em Voyager também. É mesmo? Não tem uma com cara limpa nos Deve ser o queixo dele, né? O queixo. E parece que tinham prometido para o Scott McDonald, depois que ele fez o Tosk, que queriam chamá-lo de novo e iam chamá-lo para fazer um papel sem maquiagem. Aí no fim ele vem. Que não é maquiagem, né? Pegadinha do malandro, né? Você vai ser um Jem'Hadar. Caramba, é maquiagem de corpo inteiro, basicamente. Complicado. Mas aparentemente ele se dá bem com isso, né? Eu achei uma coisa engraçada, porque assim, até a terceira temporada, a gente ficava esperando, eles não vai ter mais episódios deles indo visitar o Quadrante Gama. Aí agora que eles descobriram o Dominion, e o Dominion diz que não quer que eles estejam ali no Quadrante Gama, dos 3 primeiros episódios, 2 eles foram pro Quadrante Gama. E não tinha nada a ver com os Jem'Hadares. Em The Visitor, eles vão lá para ver o fenômeno da fenda espacial e tal. E nele, o Bashir e o O'Brien vão lá fazer um levantamento de um planeta e não sei o quê. E, óbvio, coincidência, entre aspas, aí, que eles caem no planeta que tem os Jem'Hadares. Não dá pra saber bem o que eles estavam fazendo ali. Podia ter falado, sei lá, procurando um minério para uma arma, sei lá, alguma coisa. Eles falam que é um biosurvey. Então, quer dizer, e se foi o Bashir, era uma coisa meio assim, vamos ver, será que não tem umas plantas aqui que tem propriedades medicinais? Alguma coisa assim. Então, tipo, vão na boa, o pau comendo
correndo soltos, Klingons querendo destruir os fundadores, fazendo guerra com todo mundo, aí vão os dois passear no quadrante gama. Achei meio estranho. É engraçado isso daí. Mariana, você tinha falado que tem um personagem no piloto de Voyager. Você tinha falado esse? É o Stephen Davis. Ele vai... Não, eu tô falando do Scott McDonald. Ele ou é o Stephen... Scott McDonald. Um tal de Rollins. Aí ele tá nesse, quem quiser ver ele sem maquiagem, tá lá. Tem o Romulano no Face of the Enemy, dá pra ver bem as feições, mas ainda tem maquiagem. É verdade, E no Caretaker tem aí tá civil, digamos. Essa maquiagem dos Indy, caraca, gente. Também. Pô, o cara pegou o Tosse, o Gen Radar e o Cindy reptiliano, coitado. E não é todo mundo que aguenta, porque tem ator que fica com claustrofobia, se sente mal, né, usando esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que quando a produção de Star Trek identificava um que se dava bem com isso, eles aproveitavam bastante, né, pra fazer vários personagens. Eu acho que eles insistiam, sim. É uma coisa que eu li que aí eu só vou reparar realmente conforme forem passando os episódios, mas assim, nesse episódio o Worf não fala o nome do Quark, né? Ele só chama do Barney Ferengi e tal. Né? E parece que é uma coisa que isso se repete, que ele sempre se refere ao Quark como o Ferengi, ao invés de falar o nome dele. Pelo menos era o que estava. Não sei se era no Memorial, foi que eu li que estava escrito isso. Mas é interessante. Castanha, tem mais alguma coisa que a gente. Eu tenho a impressão que esse episódio, em termos de produção, foi o maior que ele dirigiu. Eu no The Quickening não estou lembrando se tinha algo mais complicado. Porque aqui tem. Eu acho que no The Quickening. Eles tiveram que fazer a vila, né? Eu acho que pelo menos desse ponto de vista de cenografia foi um episódio mais complexo. Tiveram que fazer a vila. Esse daqui você tem que fazer algumas cenas de ação, tem que ter algumas escolhas, assim, além de ter as voltas na estação que dá trabalho. Tem que ficar basicamente 2 ambientes e ainda atuar um pouco. No The Quickening, acho que ele mal participa atuando. Então talvez seja por isso que ele lembre muito desse, porque os 2 anteriores, Prophet Motive e o Family Business, eram episódios bem simples em termos de produção grandiosa, né? Acho que ele dirige bem, mas comparando a esse são bem mais simples mesmo, assim, lidar com um monte de radar, vários cenários, né? Situação de dublês, deve assustar um pouco o cara que não tá tão... Eu não lembro do Waltz, qual que era... Eu gosto muito desse episódio. O Waltz é muito simples, é um dueto, é tipo duet. É um dueto dentro da nave. Eu não lembro se é nave auxiliar ou eles ficam fora da nave. É no cenário do planeta, né? Uma caverna. Eles estão fora da nave já, estão na caverna. É bem legal, né? E tem o Strange Bedfellows. Strange Bedfellows tem... Da guerra, mas que eu não lembro também. Se tem episódio 3 ali do arco final, acho. Não lembro exatamente. É o que a Ezra e o Worf estão presos. Tem tomada de efeito visual e tal, É porque talvez ele tenha falado isso mais por ser naquele momento ele tava se sentindo meio virgem, meio inseguro, assim, meio verde. Mas eu achei que ele foi bem, saiu bem, ele atuou bem também, para variar. O Avery Brooks ali, ele foi interessante. Eu acho que, de maneira geral, o Worf, ele faz muito aquela coisa... Eles usam o Worf para falar umas coisas meio assertivas, mas de uma maneira meio relaxada. Tipo, ele deveria estar preso. Mas o cara é um bandidão. Mas o cara aqui, é óbvio que esse cara da foto é aquele cara ali, Quark. Não... Sem preconceito, cara. É legal também. Eu acho a parte B bem necessária, eu acho bem feitinha. E a parte A é um episódio inspirado, fala de coisas que vieram antes, fala de algumas que vão vir depois, e eu acho que aproveita bem a amizade dos dois para ter um conflito nessa amizade dos dois, e os atores conseguem convencer o conflito, não é um conflito assim desdentado. É claro que não tem aquela consequência que você vê ao longo de vários episódios, as coisas acontecendo. É claro que isso não acontece aqui, não acontece nenhum, mas eu acho que é porque pelo episódio
episódio em si eu acho que é bastante bem feito, e as ideias, será que as ideias são boas? Eu acho que tem ideias boas aqui sobre Jyn-Erso, sobre as possibilidades, a posição dos dois eu acho que é bem clara, então eu acho que é um episódio bem legal. Não sei, Ivanildo. Eu concordo, né? É um episódio que é sólido, ele entretém, ele faz uso da continuidade da série, faz uso das grandes qualidades da série, né? Do relacionamento entre os dois personagens, Bashir e O'Brien. Eu acho que é uma trama que não funcionaria se fossem outros personagens. Faz uso também do que a gente viu antes sobre os Jem'Hadaris, sobre o conflito com o Dominion, pinta um pouquinho ali de como está a situação com os Klingons no momento, né? Tem uma pincelada ali, explora o Worf se acostumando a viver na estação. Então é um episódio que é continuidade pura, né? Tá certo que ele é isolado, né? Dá para você assistir ele isoladamente e você entende a história, mas ele faz muito bem uso, né, da continuidade que a série vem construindo até então, e é realmente uma coisa bem notável. A trama B é bacana, a gente já sabe mais ou menos onde vai dar, mas é uma coisa que a série tinha que fazer e fez bem. E a trama A, apesar de aparentemente ser simples e não ser assim tão emocionante, mas é emocionante sim, né? Tem umas qualidades de roteiro, qualidades de atuação que permitem ao segmento ter o seu brilho. Então é um episódio de Space9 que não tá no top 5 da temporada, mas que é bacana, é sólido e dá para você assistir sem problema. Eu acho que o combo aí do The Way of the Warrior, ainda mais sendo um telefilme, e o The Visitor, e por esses dois episódios serem muito diferentes entre si, em vários aspectos, até em termos de escopo, de escala, se impressionam muito, né? Não só pela qualidade. Tinha que ter um vindo logo depois, e acho que também não decepciona, e eu acho que é bem digno esse Hippocratic Wolf. Pra mim foi uma grata surpresa esse episódio. Como eu falei, fazia muito tempo que eu não assistia, não lembrava direito da história, então ontem eu assisti e falei, bacana, e hoje eu assisti de novo e consegui aproveitar ainda mais o episódio, olhando todas essas nuances, todas essas coisas que eles estavam querendo dizer. Realmente a história B é mais direta ali, você sabe exatamente o que vai acontecer. E na história A, embora você saiba que, obviamente, o Bashir e o O'Brien vão se salvar e vão voltar sãos e salvos para a estação, tudo o que acontece ali não é previsível. A história, como vai o desenrolar dela e os paralelos todos que são feitos e o desenvolvimento maior aqui dos Jyn-Hadaris. Então eu acho que foi uma grata surpresa esse episódio. Obviamente uma hora não tinha como você manter o nível ali do início da temporada, mas como o Ivanildo falou, é um episódio muito sólido. Eu acho que foi muito bem atuado. O roteiro é interessante e a direção também não tem nada assim que salte aos olhos, mas foi muito bem feita, né? O Alexandre não está aqui hoje, e aí eu vou ter que dizer o que ele diria. Não é aquele diretor daquela primeira temporada que poderia ter alguma coisa. Aqui é uma direção também sólida, que não estraga de forma alguma o episódio, só tem a acrescentar, embora não tenha nada que salte aos olhos, mas ainda assim é muito boa. Muito bem, então vamos às notas. Castanha, quantas estrelas você dá para Hippocratic Oath? Para mim são 3. E você, Ivanildo? Isso, também vou de 3 estrelas. Eu vou copiar vocês e vou de 3 estrelas também. Eu fiquei na dúvida pensando, será que ele não é mais? Assim, ele é um episódio que é difícil de ser definido, porque ele não é um clássico, ele não é um episódio que você fala, maravilhoso e tal, mas ele tem muitas coisas interessantes. Foi um episódio muito bem feito. O que eu sinto, que daí não é a culpa do episódio, mas é das consequências dele que a gente não vai ver pra frente, que é uma pena que talvez pudesse ter tido um pouco mais de conflito ali entre o Bashir e o O'Brien depois, ou mesmo essas discussões aí do que poderia ter sido feito com os Jyn-Hadaris, poderia ter sido, como o Castanha perguntou aí, vocês acham que eles não deviam ter seguido nessa linha? O Bashir poderia ter levantado isso para a Federação. E se a gente fizer uma pesquisa aqui e conseguir livrar os Jyn-Hadaris do poder dos fundadores, poderia ser algo interessante. Mas é muita coisa acontecendo, é muita história para contar.
E aí, não sei nem se passou pela cabeça dos roteiristas do Aira de repente, seguir nessa linha ou não. Não se fala nada a respeito aqui, pelo menos, então não sei se em algum momento eles pensaram nisso. Mas muito bem, então é isso. Ivanildo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente de novo. Em breve você volta aqui para conversar com a gente. De nada, meus amigos. Prazer participar com vocês e vamos lá para o nosso próximo episódio. Aguardo ansiosamente aí o nosso próximo episódio aí na nossa listinha. Castanha, um prazer sempre estar aqui contigo conversando sobre Deep Space Nine. Valeu, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Eu vou dizer que eu quase que assisti o próximo episódio, porque acabou o Hippocratic Oath, eu comecei a assistir o começo do Indiscretion, que é um episódio que eu amo de paixão, porque sempre que tem a Kira eu gosto, né? E aí, o Indiscretion tem trama B? Parece que tem. Eu não lembrava, mas parece que tem. E até estavam comentando assim, podia não ter, tal, podiam ter só... Mas qual é? Você lembra? Eu não lembro. Não lembro. É do Cisco com a Cassidy. Eu acho que essa é a trama dele, parece. Porque daí, até onde eu assisti, é quando ela fala que tá indo ver um serviço para trabalhar para os bajorianos, e aí ela vai ficar mais no setor, então ela vai ficar mais ali, e aí a Dax fala, então o Cisco pode conseguir para você um quarto para você morar aqui, e o Cisco antes estava falando com a Dax, mas eu acho que ela não tá querendo algo muito sério. Aí a Dax vira e falou assim, tá vendo como ela quer algo sério? Do tipo, tá pensando em pegar um emprego pra ficar por aqui e tal. Eu acho que essa é a trama B. Acho que é isso mesmo. Muito bem, então muito obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. E vocês já tiveram aí uma palhinha do que vai ser o próximo episódio do Balde com Indiscretion. E a gente se vê daqui 15 dias. Falou!